Seguinte, hoje, como prometido, estou fazendo o novo vídeo da semana para compensar a semana anterior, da qual não postei nenhum vídeo. E vou falar de uma coisa que já vem de muito tempo aí, de duas dúvidas muito comuns do professor, que é a questão do baixo salário, do porquê que é baixo, e uma que apareceu, eu acho que foi durante aqueles protestos lá de 2013, que tinha até uma plaquinha dizendo o seguinte, que o professor ganha menos que o Neymar. Mas isso tem uma explicação lógica, no caso, duas explicações bem interessantes que eu quero aqui trazer para você, tanto pai quanto professor principalmente, para que vocês entendam o porquê de toda essa conjuntura. Hoje eu não sei qual é o salário base do professor, porque isso depende de estado para estado, tanto de maneira privada quanto de maneira pública principalmente. E aí a gente percebe que o professor não ganha de uma maneira adequada pelo tanto de esforço que ele executa. E isso eu entendo muito bem, porque eu também passei um tempo ensinando, e professor tem que elaborar trabalhos, elaborar provas, manter a questão do planejamento de aula em dias, também manter a elaboração de questões, trabalhar novas dinâmicas com os alunos, poder estar atento a eles dentro de sala de aula, muitas vezes também aguentar desaforos de pais, de colegas de trabalho, até mesmo de alguns componentes da escola, enfim, uma série de problemas que o professor enfrenta e muitos deles acabam tendo aquele transtorno do qual eu expliquei uma vez lá no vídeo da Open, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que é a síndrome de burnout. Pois é. E aí o salário não compensa o trabalho todo que o professor despende o ano inteiro. Mas o porquê de fato que o salário do professor é muito baixo? Primeiramente, o salário do professor ele segue a regra básica da oferta e da demanda, ou seja, quanto maior a oferta de uma coisa, menor a demanda, e vice-versa. Vou explicar aqui de uma maneira ilustrativa para que vocês entendam melhor. Exemplo, vamos supor que a fábrica X ela lança aqui esse fone, certo? Esse fone aqui e tal, vou mostrar para vocês. Ela lança esse fonezinho aqui, certo? Do tanto que ela lança esse fone aqui, que é bem pequenininho, tem um som adequado, etc, etc, ela vai lançar essa caixinha com os fones a R$500, ou seja, a gente já tem uma oferta. E aí o que acontece? Muita gente olha para esse produto e a grande maioria não vai comprar esse produto, ou seja, a demanda já se torna baixa e a oferta já se torna muito alta, porque não é todo mundo que vai dar R$500 neste fone aqui. Aí o que acontece? Ao longo do tempo, o mercado, que é feito de pessoas e não de empresas, ele vai percebendo que esse fone aqui, ele é um fone legal, ele encaixa bem no ouvido, tem uma qualidade de som muito boa, muito interessante, e aí as pessoas vão percebendo que ele de fato vale a pena dar esses R$500. E aí vai mais gente comprando. Só que o que acontece? A demanda disso vai aumentando ao longo do tempo. Vai aumentando, vai aumentando. E o valor disso daqui, que era R$500, já não vai mais se tornar de R$500, vai se tornar valores mais baixos. R$450, R$400, 300, 350, 250 e até chegar ao valor do qual eu comprei esse fone a R$200. Ou seja, muita gente vai comprar, ou seja, a demanda está alta por esse fone e o que acontece? A oferta cai, o valor de preço disso daqui vai cair. Aí o que acontece? No mundo dos professores, como se tem muitos professores dando aula, muitos professores aí na praça, a gente está vendo que a demanda está aumentando e, consequentemente, como se tem muitos professores, a oferta ela cai. Porque, por exemplo, muitas vezes o professor, quando ele não desempenha um trabalho de maneira adequada numa escola privada, ele pode ser muito bem substituído por outro professor. Isso já aconteceu muito na época que eu trabalhava em escola e também, quem nunca viu, na época que estudava, pois é, alguns professores sendo substituídos e tudo, ou então até mesmo quando é na rede pública, principalmente professores de rede pública estadual, que às vezes são transferidos para outras cidades, aí professores de outras cidades vêm para a nossa cidade e vice-versa. E aí o que acontece? Acontece que a oferta e a demanda para o mundo dos professores também tende a acontecer dessa maneira.
E isso é um dos motivos dos quais o professor tem um salário muito baixo. E é porque aqui eu não falei da questão de diversos impostos, como a questão de encargos trabalhistas, impostos municipais, estaduais, federais, uma porrada deles que a gente paga todo ano, inclusive a questão do imposto de renda quando o professor tem um rendimento acima do limiar ali quando se paga o imposto de renda, que eu não me recordo agora quanto é que é os ganhos e tudo, se você tem ganhos mensais X, a partir de quanto você paga o IR, no caso, né? E também tem a questão de valor apreciado de coisa. Por quê? Se encaixa muito naquilo que eu falei. Um professor hoje, ele é muito fácil de se substituir, principalmente na rede privada. Por quê? Como eu falei, um professor de português, se ele já não estiver desempenhando bem ali com a turma dele, porque se o diretor, né, o responsável, o coordenador, olhar ali os trabalhos e dizer, ó, eu acho que a turma aqui não está indo bem, tal, então eu vou ter que mandar você ir embora e trazer outro. Então, ele vai calcular o custo-benefício, principalmente se for de valores equiparados, não precisa ser valores iguais, para trazer um professor novo, para que ele desempenhe melhor naquela sala de aula, traga uma dinâmica e também uma abordagem melhor para aquele tipo de matéria e, consequentemente, tenha resultados com a sala de aula dele. Então, é basicamente isso do porquê que o salário do professor é, de fato, muito baixo e por que o professor ganha menos do que o Neymar. Porque, justamente, para poder substituir o Neymar dentro de um clube como o PSG, é muito difícil, porque você pode trazer sei lá, um Mbappé, que já está no clube, óbvio. Você pode trazer um Haaland, você pode trazer, sei lá, pode o Ronaldinho Gaúcho voltar da aposentadoria, mas não vai ser como o Neymar. Justamente por quê? Porque ele vai ter um valor apreciado muito mais raro e às vezes até impossível de se encontrar em outro jogador, mesmo que ele venha da base. Então, muitas vezes, o professor ele está dando aulas no sentido de mais do mesmo, digamos assim, e, consequentemente, isso vai diminuindo o valor dele a médio e longo prazo. Então, ele vai se equiparando aos outros e, consequentemente, não consegue se diferenciar. Mas hoje, com esse advento das tecnologias, da internet, eu percebo muito que alguns professores estão tomando essa atitude. Dois exemplos aqui muito interessantes. Eu vi primeiro um professor de matemática que ele estava dando uma playlist completa, mais ou menos em torno de 9 vídeos no YouTube de matemática básica. Eu achei super interessante, super de boa. Ele estava ali em torno dos 6 a 8 mil views médios, que se você juntar por 9 vídeos, talvez você consiga monetizar bem isso daí. Ou seja, o valor dele não é só no sentido apreciado, não é só no sentido de que aquele cara é bom, aquele cara tem uma dinâmica boa, mas também no sentido monetário, porque o YouTube hoje possibilita você monetizar o seu vídeo dentro das diretrizes segundo a plataforma. E também outro exemplo que eu vi, que principalmente vem da questão lá do perfil da Open, eu vejo muitas professoras de ensino infantil divulgando seus trabalhos dentro de sala de aula, suas dinâmicas, também a questão de como elas ensinam, né? Até orientando pais, orientando outros profissionais de como eles devem melhorar a sua dinâmica e também a parte pedagógica dentro de sala de aula. E isso é muito, muito interessante, muito bacana. E eu creio que isso seja uma tendência muito forte daqui para o futuro, principalmente pelo que nós passamos por essa adaptação toda ao modo EAD de ensino, tanto para parte infantil, fundamental e também o Fundamental 2. Então, cada vez mais, apesar de todo esse trabalho que o professor tem, ele vai precisar se expandir para poder apreciar o seu trabalho, não só no sentido de dizer que você é único, de dizer que você é bom, mas também no sentido de monetizar isso. Até porque também esse sentido de monetizar na internet é muito uma questão de médio a longo prazo. E talvez um professor, porque eu não sei exatamente, eu percebo também mais do infantil, que um professor, por exemplo, de ensino médio e de ensino fundamental 2, ele vai ter uma possibilidade ainda maior de se expandir, porque os alunos dele têm uma faixa média ali entre 12 a 16 anos.
Então aquela galerinha já está mais madura ali com as tecnologias, muitas vezes já tem celular, já tem plano móvel de dados que o pai dá. Então ele vai, tipo, curtir o trabalho do professor, ele pode muitas vezes ali compartilhar com outros alunos e outros alunos virão, os pais dos alunos vão ver, a comunidade vai ver, ou seja, isso vai expandir. E isso daí é mais ou menos o que acontece também no ensino infantil. Só que aí não começa dos próprios alunos, começa dos pais, que vão para outros pais e aí vão para a comunidade como um todo. Então, hoje, no final das contas, o professor ele precisa apreciar o seu trabalho, expandir isso para a internet e não ficar ali somente locado em sala de aula. Realmente se tem um trabalho, realmente é muito, às vezes, pesado o trabalho do professor dentro de sala de aula, mas ele precisa também despendir um pouco desse esforço para poder apreciar mais o seu trabalho, como eu disse, não só em sentido de valor, mas também em sentido de monetizar até um pouco mais essa questão daquilo que ele tem de melhor, tanto dentro de sala de aula como fora dela. Tudo bem? Então é isso. Espero que eu tenha deixado claro aqui para vocês sobre essas questões aqui, que é muito importante que nós possamos entender um pouco mais disso. E se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, a gente poder trocar uma ideia aqui nesse vídeo, certo? E também clica no botão de se inscrever e clica na sineta porque toda semana tem vídeos aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.